a abrir a palavra de Deus lá no livro de Daniel, capítulo 1, verso 1 até o verso 7, nós iremos ler. Daniel, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, todos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Cedraque, a Misael de Mesaque e a Azarias, o de Abidineiro. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, ora comigo ainda nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eis aqui o Logos, a tua palavra lida, Senhor. Espírito Santo, continua a falar conosco, por meio da palavra rema, por meio da palavra revelada, que o Senhor, Deus, tem total liberdade a trazer aos nossos corações. Repreendemos todo comichão de ouvido, toda inquietação, toda inquietude, tudo aquilo que tenta nos roubar, Senhor, e sermos ministrados pela tua palavra. Que diminua e o Senhor cresça, e que o Senhor faça conforme tu queiras e tu apraz, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, exalte a Ele, em nome de Jesus. Eu vos convido a manter a sua Bíblia aberta, iremos ainda discorrer alguns versículos, para que você possa acompanhar. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Pode se assentar, queridos. Amados, o texto que agora lemos nos traz uma história onde o imperador Nabucodonosor, ele tem a sua primeira invasão ao reino do sul, ao reino de Judá. O imperador Nabucodonosor invade Jerusalém por 3 vezes. A primeira invasão foi por cerca de 606 anos antes de Cristo. Após 3 meses ele invade novamente. E no ano de 597 antes de Cristo ele também invade a cidade de Jerusalém. Na sua primeira invasão, ao qual o texto nós agora lemos, está lá escrito no livro de Daniel e também no livro de 2 Crônicas. No livro de Daniel, a Bíblia relata que o imperador Nabucodonosor dá ordem ao chefe dos eunucos para que trouxesse jovens versados, jovens instruídos, jovens cheios de sabedoria, para que pudessem se portar bem diante do palácio do seu reinado. E assim faz o chefe dos eunucos. Ele vai, invade a cidade de Jerusalém, aonde o rei Joaquim, e traz os jovens, não apenas 4 jovens ao qual citamos, mas vários outros jovens, e traz ao palácio e determina uma ração diária. E nessa primeira invasão de Nabucodonosor, ele também traz alguns dos utensílios da casa de Deus. Eu tenho ênfase quando, no versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Todo esse contexto histórico, toda essa história, todo o contexto dessa versão nos faz entender que o Senhor é o sujeito dessa história. O Senhor é o protagonista, o Senhor é aquele que está à frente de toda essa história a qual nós lemos nessa manhã. Ou seja, o Senhor lhe entregou
entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos do imperador Nabucodonosor. Não foi a superpotência de Babilônia que conseguiu tirar os utensílios nem o jovem da cidade de Jerusalém. O Senhor entregou nas mãos do rei de Judá os utensílios da casa do próprio Deus, nas mãos do imperador Nabucodonosor. Mas o tema da ministração, queridos, para que nós possamos entender um pouco dessa história, é guiados sob a graça de Deus. Quantos estão sendo guiados sob a graça de Deus aqui? Amém. Você quer continuar sendo guiado sob a graça de Deus? Amém? Guiados sob a graça de Deus. E em primeiro lugar, quem quer continuar, quem quer estar sendo guiado sob a graça de Deus, precisa decidir ser separado para Deus. Quem quer continuar ou quem quer andar sob a graça de Deus, tem que decidir ser separado para Deus. E no livro de Daniel ainda, seu capítulo 1, no seu versículo 8, 9, 12, diz assim, o verso 8: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 12: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Quem já comeu machixe bebeu água? Quem já comeu giló e bebeu água? Queridos, é muito fácil alguém que não obteve algo e passa a obter e passa a perder. É fácil a se habituar. É muito mais fácil. Agora, é muito difícil alguém ter algo e passa a perder aquele algo. Os jovens já viviam no palácio. O imperador manda trazer jovens do reinado e jovens nobres. Os meninos que estavam no reinado de Nabucodonosor, trazidos exilados, eles já sabiam se portar com os jovens nobres. Eles comiam finas iguarias, já eram jovens de uma sociedade elitizada, eles eram jovens nobres. E agora, o imperador Nabucodonosor determina a ração diária por 3 anos para que todos aqueles jovens comessem e depois se colocassem diante do rei Nabucodonosor. Mas acreditamos que toda a comida que se oferecia aos jovens antecipadamente, elas eram oferecidas aos deuses, aos espíritos malignos, para depois serem oferecidos às pessoas. Eu sempre estou dizendo que eu vivi no centro de Candomblé, e é exatamente assim. Antes de trazer a comida para as pessoas, a primeira parte, ele tira os caboclos, ele tira os exus, e depois traz para as pessoas comerem. Eu assisti tudo isso. Então, Daniel, no versículo 8, ele decide firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa e o vinho que o rei bebia. Daniel decide agora não se contaminar. Ele toma uma decisão. O jovem que foi criado no palácio, foi criado numa linhagem nobre, numa linhagem real, comia finas iguarias belas, gostosas comidas, e agora decide, para não se contaminar, para agradar a Deus, decide comer legumes e beber água. Separou para analisar a intensidade dessa decisão. E o que é que temos decidido? Não se contaminar para agradar a Deus. O que é que temos decidido ser separado para Deus?
para agradar o próprio Deus. Eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei. E o que é que temos feito, queridos, para ser separado para Deus? Quem quer ser guiado, ou quem quer passar a ser guiado sob a graça de Deus, tem que decidir ser separado para Deus. E muitas das vezes vai cortar na sua própria carne. Vai cortar na minha própria carne. Jovens, estou falando de jovens de aproximadamente 17 a 19 anos. Eles decidiram, vale ressaltar à vista, que não haviam apenas aqueles jovens, haviam outros jovens também, que não tomaram nenhuma atitude, não tomaram nenhuma decisão para continuar sendo separado para Deus. O que é que tem te influenciado? O que é que tem me influenciado? Que decisão tenho tomado? Qual atitude eu tenho tomado para decidir ser separado para Deus? Eu tive uma triste experiência de ir a outro estado, do Rio de Janeiro, uma certa cidade, uma cidade metrópole de exploração de petróleo. E o lema lá é, irmão, o sistema aqui é falsificar a carteira que você trabalhou no mercado, falsificar certificado de cursos técnicos. Depois você faz o seu currículo, envia para as empresas passam a chamar você. Eu caí dentro de um cenário desse, eu e o irmão Jefferson, tivemos essa triste experiência. E ali haviam presbíteros de igrejas, pregadores, evangelistas, e sei lá mais das quantas. Todos eles, uma boa parte, a maioria, se corrompendo com essas coisas. Mas eu e Jefferson decidimos: o nosso Deus não se sujeita a sistema. O nosso Deus não se limita a sistema. Se o nosso Deus quiser abrir uma porta para nós neste lugar, Ele vai mover céus e terra, mas vai abrir porta para nós neste lugar, e o nome dele será exaltado, o nome dele será engrandecido. E foi assim mesmo, exatamente o que aconteceu. Nós decidimos continuar ser separados para Deus, e Deus nos fez voar de helicóptero, trabalhar dentro de um navio, veio ao mar. Deus nos proporcionou todas essas coisas, porque de antemão nós decidimos ser separados para Deus. Que atitude, queridos, no meio de um monte de pessoas que já pregavam a palavra de Deus, que já ensinavam a palavra de Deus, se corrompendo com o sistema daquela cidade. Valeu a pena, sofri muito, passamos nessas escassez terríveis, mas não nos contaminamos com aquilo que nos era oferecido. Para a glória de Deus, Ele fez cumprir a sua promessa em nossas vidas. Eis, decida ser separado para Deus. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você está se santificando hoje, amanhã, depois de amanhã, para o mês, para o ano, não sei quanto tempo é dele. Eu só sei se aí você permanecer separado, santificado, Deus, na hora dele, no tempo dele, vai fazer cumprir a promessa dele sobre a minha e sobre a sua vida. Se você acredita nisso, você pode exaltar ele com as palmas. Guiado sob a graça de Deus, precisamos decidir ser separados para Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, parte A: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não lhe sobrevenham os dias maus. Lembre-se de Deus, meu filho, onde quer que você esteja, lembre-se de Deus. Os meninos lembraram dos ensinamentos dos escribas e os anciãos, se ensinados a eles: se separe de toda a comida sacrificada, se separe de tudo aquilo que venha tentar roubar a sua integridade diante de Deus, se separe hoje, porque Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida amanhã, meu filho. E eles decidiram não se contaminar com as iguarias
dada pelo Deus dos caldeus. Queridos, primeira epístola a Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. O vinho já é oferecido a demônios. Os meninos tinham esse entendimento. Nabucodonosor também tinha. Injeta vinho neles. Eles vão perder a sobriedade. E a partir de eles perderem a sobriedade, vão perder a integridade deles com o seu Deus. Mas o motivo para os meninos não beberem do vinho que era dado para eles. O vinho iria fazer com que eles perdessem a sobriedade deles, o intelecto natural deles, que serviam ao seu Deus. O vinho iria tirar eles de serem sóbrios. O diabo estava armando laço, estava ao redor fazendo com que eles se contaminassem com as iguarias dadas pelo Deus dos caldeus, mas eles decidiram não se contaminar. Olha, ao invés de vinho, eu vou beber água. Ao invés de caviar, eu vou comer chuchu. Ao invés de picanha, eu vou comer jiló. Ao invés de maminha, eu vou comer machixe. Ao invés de uma alcatra, eu vou comer uma abóbora. Ao invés de comer, eu faço qualquer coisa, mas eu não me contamino. Exatamente isso que eles fizeram, queridos. Finas iguarias do palácio do rei. Se as estavam servindo o que lá? Se as estavam servindo chupar molho lá, foi assim. Finas iguarias da mesa do rei. E os colegas chacotando. Os compatriotas, os patrícios chacotando. Ô, Daniel, Israel, Ananias, Azarias, ô rapaz, vem cá comer uma carne assada. Deixa eu ficar no meu legume, deixa eu beber a minha água. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Criados sob a graça de Deus, precisamos decidir ser separado para Deus. Não importa a circunstância, não importa o que eu e você vamos sacrificar para agradar a Deus. O que importa é ser separado para Deus. Amém? Em segundo lugar, para continuarmos ou passarmos a ser guiados sob a graça de Deus, precisamos perseverar na santificação. Ainda no livro de Daniel, no seu capítulo 11, seu versículo 15 e 16, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legume. Olha só o problema que os jovens arrumaram. Eles pediram prazo de 10 dias ao chefe dos eunucos, as penais. Olha as penais, 10 dias. Depois de 10 dias, você vem nos visitar, você vem ver realmente como nós estamos, e aí sim você decide se você vai forçar nós comermos as iguarias do rei, ou qual decisão você vai tomar. Texto que oraremos diz que ao cabo de 10 dias, os rostos, o semblante dos 4 jovens que estavam separados para Deus estavam mais bonitos. Eis, quando você se separa, você fica mais bonito, meu filho. Quando você se separa para Deus, você fica mais bonito, mais linda, minha filha. Ó, você fica mais elegante, não estou aí? Você fica mais elegante, você fica mais bonito. Eis, quem está separado para Deus, meu filho, o seu rosto está iluminado pelo Espírito Santo habitando na sua vida. O texto conta que os rostos, os semblantes daqueles jovens eram mais robustos, eram mais aparentes, eram mais aprazíveis de se enxergar, de se olhar, do que os demais outros que estavam no mesmo palácio que eles. O rei Aspenaz, vendo isso, rapaz, esse negócio de legume é bom, viu? Esse negócio de comer legume e beber água é bom. Olha, vocês também que estavam comendo picanha, maminha,
caviar, todos vocês agora vão comer legume, vão beber água. É isso? Vai ser mais 10 dias, não, vão ser 3 anos. Qual foi o prazo que o rei deu? 3 anos. Imagine agora, queridos. Eram apenas 10 dias. Agora passaram a ser 3 anos, comendo legumes e bebendo água, para não se comprar. Os outros estavam comendo as filhas de Maria, forçadamente tiveram que voltar. Os meninos já estavam até acostumados. Se assado aí, um giló pode trazer, estavam acostumados a comer. Eles que estavam acostumados a comer comidas contaminadas, tiveram, imagine que situação terrível deles. Forçadamente passaram a comer os legumes e a beber água por um prazo de 3 anos. Ei, não importa o tempo não, meu filho, que você está passando, não importa a luta que você está passando, persevere. A palavra é essa, persevere em se santificar. Persevere, a palavra perseverar é constância, é continuidade, é você ser constante naquilo que você está fazendo. Não seja inconstante, não sejamos inconstantes, seja perseverante, seja persistente, seja contínuo naquilo que você está fazendo. E logo, logo você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. No livro de Salmo, capítulo 43, versículo 5, porque a história batida a minha alma, espere em Deus, porque te perturbas dentro de ti, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ei, não se abata não, meu filho, não fique angustiado não se abata não, espere em Deus, vai chegar o tempo de você louvar a Ele, vai chegar o tempo de você exaltar a Ele. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, transformados pela renovação do vosso entendimento, que aí sim então, eu e você vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Eu preciso perseverar na santificação, eu preciso perseverar em ser santo para Deus, eu preciso perseverar em ser separado para Deus. Aonde quer que você esteja, não seja influenciado não, queridos. Influencie o seu algoz, influencie o convívio ao qual você está. Aonde você chegue, aonde você chegar, não seja um influenciado, seja um influenciador por meio do poder da palavra de Deus. Seja influenciador por meio da palavra de Deus. Amém? Guiado sob a graça de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso decidir ser separado para Deus. Em segundo lugar, eu preciso perseverar na santificação. E em terceiro lugar, quem é guiado sob a graça de Deus tem a sabedoria dada por Deus. Quantos querem a sabedoria dada por Deus? Quantos querem a sabedoria dada por Deus? Vamos ler lá o texto lá em Daniel capítulo 1, o seu versículo 17, 19 e 20. O versículo 17 diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Verso 19: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Verso 20: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os
magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Ei! 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos, astrólogos e encantadores. Os 4 jovens foram achados mais do que todos eles. 10 vezes mais. O texto é bem categórico. 10 vezes mais tolos, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os encantadores que haviam reinado de Nabucodonosor. Sabe por quê? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações. No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao que agrada a Deus. Como é que está escrito aqui? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Quem está sendo guiado sob a graça de Deus e decide ser separado para Deus e persevere na santificação, tem a sabedoria dada por Deus. Assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que agrada a Deus. No livro de Salmos, no seu capítulo 34, no seu capítulo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Tenha prazer em Deus, alegre, agrade a Deus, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Quem está guiado sob a graça de Deus, tem a sabedoria dada por Deus. Olha lá, agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Dá prazer a você, vai dar prazer a mim. Ei, quem está sob a graça de Deus, sendo guiado sobre ela, tem a sabedoria dada por Deus. Aonde você chegar, meu filho, aonde você chegar, minha filha, que sabedoria é essa? Que inteligência é essa? Que perspicácia é essa? Algo que nunca tinha acontecido na cidade de Judá. Acredito que os jovens estavam orando que isso não iria acontecer, que Nabucodonosor vai invadir nada. Isso nunca aconteceu aqui em Judá. O nosso Deus nos protegerá, o nosso Deus nos livrará do inimigo. Nem sempre Deus vai nos livrar e que algo ruim aconteça na minha e na sua vida. Nem sempre. Quem sabe aqueles jovens de Joá fizeram campanhas para que o inimigo não viesse sobre a sua cidade e destruísse, os levassem exilados para a terra de Babilônia. Mas não foi assim que aconteceu. Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. Quem sabe, conjecturo eu que eles tinham perspectiva, tinham planos, sonhos, e que eles fossem jovens bem-sucedidos em toda a terra de Judá. Mas não foi isso que aconteceu. Deus permitiu. A Bíblia diz que Deus entregou o reinado de Judá nas mãos de Nabucodonosor. Não importa, queridos, o que aconteça na minha e na sua vida. Eu e você temos que ter plena convicção que estamos sendo guiados sob a graça de Deus. Temos uma leve impressão de que quando falamos de graça, imaginamos que tudo será maravilhoso, que tudo será vistoso, que tudo será bom aos nossos olhos. Quando lemos o texto de Romanos 12, versículo 2, boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, mas é aos olhos de Deus, não aos meus olhos, não aos meus olhos não, viu? É boa, agradável e perfeita a vontade de Deus aos olhos de Deus. Não é aos meus olhos nem aos seus olhos, não. Aos olhos de Deus é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus na minha e na sua vida. Aos nossos olhos, muitas das vezes, não iremos compreender a princípio, não vamos entender a princípio. É por isso que ele lá no livro de João, no capítulo 13,
verso 5, se não me falha a memória. Hoje vocês não sabem o que eu estou fazendo, mas amanhã vocês vão entender o que eu estou fazendo. Hoje Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Hoje vocês não sabem o que eu faço, mas amanhã vocês compreenderão o que estou fazendo. Então, a boa, agradável vontade de Deus, perfeita vontade de Deus, não é aos nossos olhos. Aos olhos do jovem, o rei Nabucodonosor não iria invadir. Verso 7, obrigado, meu irmão. Nabucodonosor, isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Quando algo nunca aconteceu, nós continuamos ainda a ter esperança. Continuamos ainda a acreditar que aquilo não, isso nunca aconteceu aqui. Deus não vai permitir, apesar de tanto pecado, mas nós vamos orar. Deus sabe como agir na minha e na sua vida. Aquele jovem tinha um plano de ser bem-sucedidos em sua terra natal, mas a narrativa bíblica vai contar que eles se tornaram grandes diante de uma terra estranha. Ei, se Deus te fizer ser grande na sua terra, no bairro que você mora, na cidade que você vive, no estado, no país, ei, quem sabe Deus lhe projeta para um outro lugar e faz você ser grande aonde você chegar. Aleluia. Por isso que se cumpre a vontade de Deus na sua vida, aos olhos de Deus, e não aos seus olhos. Recapitulando, guiados sob a graça de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso decidir ser separado para Deus. Em segundo lugar, guiado sob a graça de Deus, precisa perseverar na santificação. E em terceiro lugar, guiado sob a graça de Deus, ele tem a sabedoria dada por Deus. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Ao resto de tarde, debaixo do teu contentamento, debaixo do teu direcionamento, debaixo do teu sangue, Jesus, e que logo mais às 18 horas, aqueles que aqui estão, se quiserem vir, e os demais que virão, possamos estar juntos, unidos, reunidos, celebrando e agradecendo ao Deus da glória. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, te oramos nesta manhã, certo da resposta de tudo aquilo que temos colocado diante de Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te